ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Amém. A todos vocês que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, nessa noite de domingo, dia 22 de março de 2020. É uma alegria enorme ter você cultuando conosco nessa noite. Aqui conosco, além dos irmãos do louvor, apenas 2 membros que estão nos ajudando com a parte técnica, o irmão Sebastião Sena e o irmão Marcos Brasil. Estamos assim começando esse culto junto com você, junto com milhares, milhões de pessoas que estão participando de diversas outras transmissões nessa noite. Agradecendo a Deus por termos hoje uma tecnologia tão acessível, tão prática e tão perto de nós, que nos conecta. Nós estamos juntos num lugar chamado adoração. Eu quero convidar você a, nesse momento, orar comigo, para que nós possamos juntos, em unidade, pedir que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nessa noite, por meio dos louvores, por meio da sua palavra, por meio daquilo que Ele mesmo quer dizer a você e a mim. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai amado e querido, em Tua presença entramos nesse momento, sabendo que a nossa adoração chega a Ti muito antes dos nossos lábios se abrirem, que o nosso louvor, ele não começou quando nós chegamos aqui para iniciar essa transmissão, e o nosso louvor não vai acabar quando nós encerrarmos essa transmissão, porque o louvor de todos os Teus filhos, de todos que creem no Teu nome, é fruto de lábios que confessam o Teu nome, é a vida que pulsa dentro de nós, é a esperança que nós temos de que nesse momento da história o Senhor está olhando por cada um de nós, não mais do que em qualquer um outro momento, mas da mesma forma como o Senhor sempre olhou. Talvez, Pai, nesse momento seja o olhar da humanidade que se volta mais para Ti, que percebe a grandeza de um Deus que rege o universo, que não foi pego de surpresa com nenhuma situação que está acontecendo agora, mas que ao contrário tem nos conduzido por entre as dificuldades, por entre esses tempos difíceis,
com fé, com esperança e com uma unidade que não depende, Pai, desse lugar onde nós estamos nesse momento, mas que depende apenas da voluntariedade da nossa adoração, da certeza que nós temos de que quando nossos olhos se fecham para falar contigo, quando os nossos joelhos se dobram, o Senhor está presente, porque há um alto e sublime trono que nunca esteve vazio, cujo Senhor habita, de onde o Senhor rege toda a terra. Que nesse momento, unidos, Pai, possamos adorar o Teu nome. Sejam bem-vindos todos aqueles membros congregados, amigos de nossa igreja, pessoas que estão navegando nesse momento pela internet, que estão encontrando esse lugar de adoração, que sejam todos, além de bem-vindos, envolvidos, Pai, nessa certeza de que Tu estás conosco. Louvado seja o Teu nome, Pai. É para Ti este culto que prestamos nessa noite, e é em nome do Teu Filho Jesus que nos reunimos. Amém. Quero apenas falar a você que desde a última quinta-feira nossas atividades estão suspensas e permanecerão assim, pelo menos até o dia 4 de abril. Até lá estaremos acompanhando toda a evolução de toda essa situação. Até lá vamos estar revendo e acompanhando e seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde. Pedimos a você, membro congregado, você que nos assiste, fique em casa, tanto quanto isso seja possível, fique em casa, tanto quanto isso seja necessário. Faça desse tempo um tempo sabático, um tempo de reflexão, um tempo de leitura da palavra, um tempo de resgatar talvez o culto doméstico, um tempo de fazer uma boa leitura e uma boa aplicação da leitura da Bíblia na sua vida. Mas lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Nós queremos nesse momento convidar você a ficar conosco durante essa transmissão e a participar conosco de cada momento que com muito carinho, mas com muita devoção ao nosso Deus, nós vamos prestar e ministrar nessa noite. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao culto da Primeira Igreja Batista em Caicó, na noite de 22 de março do ano de 2020. Com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguir.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o verso 15. Eu vou ler esse texto agora, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos ler alguns outros versos desse mesmo capítulo. Êxodo, capítulo de número 14 e o verso de número 15, um texto bastante conhecido, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Esse texto é um texto que eu pretendia ter trazido como um texto-chave da reflexão que teria sido ministrada ontem à noite aqui na igreja, quando nós pretendíamos em nossa agenda, em nosso calendário, estar celebrando nesse final de semana, inclusive estaríamos encerrando hoje, a comemoração dos 37 anos da nossa igreja. Aprove o Senhor que a nossa celebração fosse uma celebração apenas em nossos corações. E quando eu pensei há algumas semanas em falar nesse texto, não pensei à luz dos acontecimentos que a gente tem vivenciado e visto e ouvido falar nos últimos dias de uma maneira muito intensa, muito clara. Mas esse texto falou algo muito importante ao meu coração, que seria talvez a palavra principal que eu teria para dizer a essa igreja que o Senhor me deu a oportunidade de servir junto com os irmãos que nela congregam, que fazem parte da liderança, os irmãos que estão aqui nessa noite. E a palavra que eu queria trazer para a igreja na ocasião de ontem, e que de certa forma quero trazer hoje para todos vocês que nos acompanham, é: devemos caminhar, devemos passar pelas dificuldades confiando em Deus. A palavra que eu queria trazer na ocasião e que trago nessa noite é: Deus está nos pedindo que nós caminhemos diante das dificuldades mais severas que se apresentam diante de nós. Mas eu quero, pensando nesse texto, fazer com você uma reflexão à luz do que ele traz para nós de ensinamentos, lembrando um pouco como foi que o povo de Israel chegou nesse momento. Você conhece a história e de alguma forma eu vou tentar resumi-la. O livro do Êxodo conta a história de quando o povo de Israel foi retirado do seu cativeiro, de uma escravidão que durou mais de 4 séculos no Egito, pela mão poderosa do Senhor. Essa história já foi
contada muitas e muitas vezes, a teledramaturgia, o cinema, sempre cuidaram de narrar essa história com muitos detalhes inclusive fiéis a respeito daquilo que o texto bíblico nos traz. Mas o povo de Israel chegou nessa condição de escravidão e de servidão, não por sua vontade, mas com o passar dos tempos. A gente precisa remontar o final da história que está escrita no livro do Gênesis, quando José traz seu pai Israel e seus irmãos para habitarem no Egito. De como José morre e o povo de Israel permanece habitando o Egito. De como, depois de um certo tempo, levanta-se um rei, um faraó que não lembra, que não conhece, que ignora as boas obras. Lendo a história do Êxodo, parece que isso foi algo que aconteceu muito rápido, mas na verdade esse processo de escravização, esse processo de perder a identidade totalmente, foi se esticando por séculos. E a história que se inicia no livro de Êxodo conta que Deus olha a aflição do seu povo. E por sua vontade, Ele decide que é hora de dar um basta naquilo. Nasce um menino, num tempo em que meninos não podiam nascer, dados os decretos reais, e o temor de que o povo de Israel fosse numeroso, se levantasse inclusive contra os egípcios. A sua mãe o esconde por um período, e depois, numa atitude desesperada, podemos dizer assim, o lança num cestinho de palha no rio, sob a supervisão da sua irmã, até que ele é encontrado por uma das princesas do Egito, a filha de Faraó. O menino é cuidado por uma ama judia, hebreia, na verdade sua própria mãe, e dada certa idade ele é entregue à filha de Faraó, recebe um nome que é o único nome que nós conhecemos desse menino no relato bíblico, o nome de Moisés, um nome que faz menção à forma como ele surgiu na vida da filha de Faraó, retirado das águas. E esse menino cresce entre os príncipes. Certo dia ele percebe a aflição do seu povo. Certo dia ele tenta agir por suas próprias forças para impedir que um irmão hebreu fosse maltratado, e isso custa a vida de um egípcio, que ele mata com suas mãos. Essa história, de certa forma, se espalha, toma uma certa dimensão. Há uma ordem contra Moisés e ele foge do Egito. Deus o chama, Deus o envia ao povo, Deus aflige o Egito com diversas pragas, e agora o povo é liberado. Segue o seu caminho, rumo à terra que Deus prometeu. E se encontra agora diante de um mar. À frente um mar, atrás de si um exército de Faraó, um destacamento, um número de soldados bem armados, bem alimentados, bem preparados e experimentados na guerra, que ia contra aquele povo. E Deus dá uma ordem que nos pareceria difícil de aceitar, mas Deus diz exatamente o que fará. No capítulo 14, lá no início, o Senhor chama Moisés e diz: diga ao povo que sigam, que acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, de frente a Baal-Zefon, acampem junto ao mar. Diga ao povo que fique ali. Diga ao povo que espere, porque eu vou fazer algo. Deus havia dito um pouco antes, no capítulo 13, que aqueles egípcios, os hebreus não mais veriam. E o povo ali fica, o coração de Faraó se endurece, ele meio que se dá conta de que liberou grande parte da sua mão de obra e segue atrás do povo. Com um coração endurecido, o alcança no deserto. E o Senhor impede que ele se aproxime do povo, e o Senhor começa a agir de maneira sobrenatural, mas primeiro no coração de Moisés. Moisés volta-se, Moisés clama ao Senhor, e o povo se levanta. Diante do inesperado, o povo se levanta para dizer, verso 11:
Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto. O que fizeste conosco nos tirando do Egito? Não foi isso que nós dissemos a ti quando te dissemos no Egito: deixa-nos ser escravos. Era melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, cheio de uma convicção que somente Deus pode colocar no coração de um homem, diz: acalmai-vos e vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor guerreará por vós, por isso eu vos digo: acalmai-vos. Moisés agora enche-se de coragem, se dirige ao povo, diz a eles: olha, se acalmem, Deus vai guerrear por nós. Esse inimigo que nós vemos agora, nós não vamos ver mais. Fiquem tranquilos, o tempo é difícil e talvez nós estejamos realmente hoje vivendo um momento único. Um momento, e nós dizíamos isso aqui pouco antes da transmissão, em que nós, talvez nunca antes nas nossas vidas, tenhamos orado em favor do mundo de uma maneira tão objetiva, tão clara, tão consciente de que todo o mundo hoje está realmente olhando e se perguntando de onde virá a solução, de onde virá a resposta, de onde virá o livramento de que precisa. Esse era o coração de Moisés. Diante de um povo que dizia: por que estamos aqui para morrer? Fomos lançados a um deserto para ficar aqui, bloqueados entre o mar, bloqueados entre quem quer nos destruir. Será que o nosso estilo de vida anterior não era melhor? Mesmo escravos no Egito, nós tínhamos a condição de viver e de morrer, talvez não tão dignamente, mas pelo menos de ter uma sepultura, mas pelo menos de saber o nosso destino, o nosso caminho. Havia algo que habitava o coração deles e era um misto de sentimentos. De pessoas que nasceram porque aquela geração nunca experimentou liberdade, já nasceu cativa no Egito, mas que agora fora convidada a uma liberdade. De uma geração que viu Deus agir com mão forte no Egito, enviando pragas, assolando aquela terra para que Faraó finalmente os libertasse, mas que agora se via ela afligida. Talvez para alguns, para quem eu esteja falando hoje, algumas coisas estejam completamente fora do controle. Talvez o seu estilo de vida você sinta e perceba que está ameaçado. Talvez aquilo que você considerava a sua liberdade, a sua capacidade de escolher o seu destino, escolher a sua agenda, esteja seriamente comprometida. E talvez diante disso você se pergunte se esse é o lugar onde você gostaria de estar. Não sei se temos alguém nos assistindo assim, mas talvez alguém incrédulo e cético diga: ué, onde é que Deus está diante disso tudo? Cadê o Deus que se levanta com mão poderosa? Será que nós não estamos lançados a um tipo de acaso momentâneo? Como não pensar no momento que nós estamos vivendo hoje? Como não pensar em todas essas coisas e olhar para frente e ver um mar que se levanta? E ver impedimentos para a nossa caminhada? E olhar para trás e ver um mal que se aproxima, que talvez esteja muito perto, cujas dimensões a gente ainda não consegue de maneira muito clara saber quais serão. Mas é nesse momento que o próprio Deus traz uma palavra dirigida a Moisés, que pode nos parecer até um tanto quanto dura, ou que prova a nossa fé, quando ele diz: por que você clama a mim? Ordene ao povo que marche. Eu, há alguns anos atrás, vendo uma entrevista, durante uma turnê da banda irlandesa U2 no Brasil, eu me deparei com a letra de uma música deles, e a música tem como título mais ou menos Caminho. E a tradução da letra dessa música diz algumas coisas que eu gostaria que você prestasse atenção. Ele começa a canção dizendo: e se a escuridão nos mantivesse distantes? E se mesmo a clara luz do dia se parecesse com um longo caminho?
E se o seu, ou se o nosso coração frágil se quebrasse? E se por um instante a gente pensasse em voltar atrás? E nessa primeira estrofe ele diz: não, seja forte, caminhe. Parece que nós estamos diante de um momento em que se levantou diante de nós algo escuro, algo nebuloso, algo que a gente não conhece. Mesmo com toda a clareza das informações, mesmo com toda a clareza do que se está trazendo como notícias e como combate, mesmo com o seu e com o meu esforço, com o esforço de todos que não estão aqui essa noite, parece que a gente acha que há um caminho muito longo, mas há algo precioso para se pensar a respeito disso que um compositor secular escreveu, que é: quando nós pensarmos em olhar para trás por um segundo que seja, quando nós pensarmos que talvez aquilo que nós achamos que perdemos, ou aquilo que era a nossa segurança, a nossa tranquilidade, parecer uma possibilidade de retornar e olhar atrás, é nesse momento que nós precisamos ser fortes. É nesse momento que nós precisamos caminhar. É nesse momento que nós precisamos de fé para tocar as águas. Inclusive, há muitas canções, e eu me lembro de pelo menos duas do poeta Sérgio Lopes que falam sobre isso. Numa delas ele diz: avança sobre as águas, o mar se abrirá. E numa outra ele fala sobre a fé. E ele fala que a fé só se revela a quem não tem medo. E isso é um segredo que habita na fé. Portanto, a ordem ali era: não clamem a mim nesse momento, apenas caminhem, avante. Deus prometeu para aquele povo o destino, uma terra, um lar. Se você voltar comigo para Êxodo, capítulo 2 e verso 25, logo no comecinho do livro, o Senhor está dizendo: Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Deus entendeu e viu. Antes disso, o Senhor lembrou-se da aliança feita com os antepassados, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E você lembra que essa aliança falava basicamente em seguir para uma terra, herdar uma terra. Começa com Abraão: olha, eu te mostrarei a terra, apenas vai. Passa por Isaac, seu filho, que era um elo importante, uma peça-chave para o cumprimento dessa promessa. Chega em Jacó, ou Israel, como nós também o conhecemos, e em seus filhos. E agora chega para um povo como uma lembrança de Deus que diz: eu sei o que eu tenho prometido e eu prometo a vocês um lar. Mas por ele haver prometido, não significa que não haveria um caminho até chegar lá. E não significa que esse caminho não teria lutas. Por Deus ter prometido cuidar de cada um de nós em cada circunstância das nossas vidas. Por Jesus Cristo, seu Filho, ter dito a seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, calma, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não nega a existência dessas coisas. Ele não nega a existência de momentos em que nós seremos tomados de assalto por situações nunca antes vistas, que passam desde pequenas coisas que perdemos, pela dureza de sepultarmos os nossos queridos, por um estado que a nossa geração, e talvez a geração dos meus pais, e nossos filhos e netos, nunca tenham vivenciado ao longo da história dos últimos 50, 60 anos, que é a declaração de um estado mundial de alerta, de cuidados que eu tomo não apenas para me preservar, mas para preservar outros, de ações que se tomam de maneira muito consciente para que seja possível continuar trilhando o caminho. Não significa que não haveriam lutas, significa apenas que precisamos nos encher de coragem para obedecer a essa ordem do Senhor que diz: caminhe, e assim passarmos pelas dificuldades. Segundo lugar, essa passagem fala sobre confiar.
sobre Deus nos conduzir através das lutas. O texto prossegue, Deus diz: e tu ergue tua mão, ergue a vara, sobre o mar abre para que os israelitas passem. E assim acontece, e o povo passa. E o Senhor vai provendo de maneira sobrenatural uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo que impede a aproximação do mal, que livra as pessoas. E o povo, assim como Deus prometeu, chega a outra margem. O Senhor age no meio de nós quando nós confiamos. E aquilo que já não depende de mim e de você, é Deus quem irá fazer e realizar. Aquilo que simplesmente eu e você não podemos fazer, está completamente no controle de Deus. E eu quero dizer a você nessa noite, que Ele está requerendo de nós a coragem de caminharmos com a fé de que chegaremos do outro lado, de que passaremos por esse momento, de que através das lutas nós temos um penhor, nós temos um Deus que cuida de nós. Sim, nós temos percebido a inquietação no coração de muitos, nós temos percebido que o medo tem paralisado pessoas, que a nossa fé tem sido provada, que talvez você nunca tenha pensado ou se assustado tanto com uma situação que normalmente e que geralmente quando ocorria nos passava tão longe do nosso contexto de Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte, aqui a cidade de Caicó. Grandes epidemias passavam muito longe do nosso radar, mas agora elas estão próximas. E essa palavra não é uma palavra de atemorização, mas é uma palavra de despertamento. Estamos todos no mesmo caminho. A promessa de Deus é o lar. E em terceiro lugar, eu quero dizer a você que nós precisamos nesse momento entender e confiar nas promessas de Deus e perceber o que elas são e o que elas significam para nós. Deixe-me falar uma coisa para você. O que é lar? Você pode pensar em lar como uma casa. Uma casa é uma construção, uma casa é um lugar, é um espaço, mas um lar diz muito mais a respeito disso. Uma casa só é um lar quando pessoas habitam nela. Uma edificação só ganha essa característica de se tornar um lar quando nela habitam segurança, quando nela habita confiança, quando nela habita unidade, comunidade e comunhão. Eu quero falar com a igreja, com a nossa igreja aqui em Caicó. O que é a igreja? A igreja é, por acaso, esse templo. Durante esses últimos meses, durante o tempo que o Senhor me concedeu de ministério aqui, 1 ano e 5 meses, eu tenho falado incessantemente com você, que esse é o lugar da nossa reunião, que esse é o lugar do nosso encontro, mas essa não é a igreja. Que a igreja é composta por todas as pessoas que o Senhor chamou para si. E no contexto do que a palavra significa, chamou para fora. E parece que hoje eu consigo visualizar claramente que eu não estou dentro da igreja, mas apenas dentro do lugar onde a igreja se reúne. E eu tenho plena convicção nesse momento de que eu estou falando com a igreja. Com cada membro, com cada parte, com cada junta, ligamento, com cada terminação nervosa, com cada órgão, com cada parte daquilo que é o corpo, cujo Cristo é a cabeça. A igreja não é o templo, mas a igreja é o sentimento que nos torna um só, é a comunidade, é a comunhão, é a multidão que não precisa estar reunida para ser uma multidão de pessoas. É a multidão que mesmo quando se apavora e quando está atemorizada com os males que se apresentam atrás ou à frente, sabem que há um Deus que está dizendo o caminho. Então, o nosso convite nesse tempo é caminhar. É como nós nos encontramos. É a unidade da sua casa, seus pais, seus filhos, seu cônjuge.
É a unidade das pessoas de quem você consegue, nesse momento, se aproximar, ainda que virtualmente, para dar uma palavra, para trazer um conforto, para encorajar a clamar a Deus, mas a seguir o caminho. São as possibilidades de entender a diferença entre quem nós somos e o que nós temos como estrutura, que vão fazer com que nós possamos passar por essas dificuldades, atravessar esse caminho, seguir adiante. O Senhor franqueou ao povo a promessa de um lar. Deixe-me lembrar um outro trecho da mesma canção que eu citei aqui no começo. Em algum momento da música ele vai dizer: lar. É difícil saber o que é se você nunca teve um. Lar. Eu não sei onde fica, mas eu sei que eu estou indo para lá. Lar é onde o meu coração se debruça. Eu quero dizer a você que nós estamos vivendo a oportunidade única de entender o significado de coisas que talvez a gente há muito tempo tenha parado de perceber o quão importantes são. A gente hoje está tendo a oportunidade de entender o significado de uma refeição tomada à mesa, junto com os nossos. A gente hoje está tendo a oportunidade de perceber o valor de uma oração coletiva que se faça antes da refeição, antes de dormir ou ao acordar. A gente hoje está percebendo que muitos que nunca souberam o sentido dessa palavra lar, estão podendo perceber porque estão voltando para os seus lares. Que muitos estão descobrindo o caminho para ele. E que talvez você, talvez eu, nós estamos começando a colocar o nosso coração no lar. No lar passageiro, terreno, na sua residência, na sua família. Mas há uma coisa na qual eu tenho pensado por esses dias. O meu coração também está no lar. No lar que Deus nos prometeu. No descanso da eternidade. Que Santo Agostinho, há muitos e muitos séculos atrás, disse: olha, tu nos fizeste para ti. E a nossa alma vive inquieta enquanto não descansa em ti. Isso significa dizer que o Senhor, que criou você, que criou a mim, Ele nos criou para o descanso nele, para o encontro com Ele. E a melhor maneira de nos encontrarmos com Ele hoje é pela possibilidade de, por meio da graça dEle, do amor dEle, sermos pessoas que convivem com outras pessoas, com os mesmos medos, com as mesmas inquietações, mas que manifestam um amor mútuo. Quando a Bíblia fala que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, ela nos traz um ensino único e fundamental, que tudo aquilo que importa fazermos como nossa adoração a Deus é amor, e que Deus só pode ser amado hoje no próximo. Eu não estou vendo você, mas eu quero pedir a você, segure a mão da pessoa que está do seu lado. Eu não costumo fazer isso nas reuniões coletivas, mas eu quero fazer isso hoje. Essa pessoa que sentou aí do seu lado, no sofá, numa mesa, talvez deitada numa cama, segure a mão dessa pessoa. Ame essa pessoa. Essa é a manifestação de amor que Deus espera de você agora. Viva a certeza de que nós temos um lar, nós estamos indo para um lar. E se você pertence a um grupo de pessoas que nunca soube o que é um lar, eu quero dizer a você, Deus tem um lar para você. Que talvez você esteja entendendo o sentido disso agora, enquanto nós estamos tão próximos e tão distantes. Deus não nos desamparou, Deus não desamparou a sua igreja, Deus não desamparou a sua criação, a humanidade. Ele não está longe para que não possa ser encontrado. Mas ao contrário, Ele está perto de todos os que o buscam. Então, por que clamamos?
Por que é que ainda estamos clamando? Por que é que ainda tememos se o Senhor nos diz: caminhe, passe pelas dificuldades, siga confiante? Há um mar de incertezas à nossa frente, é verdade. Há um exército de más notícias e de temores avançando contra nós, é verdade. Mas avance, caminhe. Saiba que aquele que cuida de todos nós, e hoje com muita propriedade nós podemos fazer, aquele que rege o mundo, aquele que está governando todas as coisas, não saiu do seu trono, não deixou de reger o universo. Nos convida a passar por entre as dificuldades, nos convida a nos encontrarmos diariamente com Ele e uns com os outros por meio da oração. Nos convida a experimentarmos comunhão com os que estão próximos fisicamente de nós, talvez numa dimensão, talvez numa intensidade, talvez num sentimento que nós, talvez, eu não sei, jamais tenhamos vivido em nossa vida. A geração que cresceu nas últimas 2 décadas, tão habituadas ao virtual, tão habituada ao distante, uma sociedade que se acostumou às relações que são líquidas, hoje sente o quão importantes são as relações próximas, verdadeiras, as relações que fazem com que da gente saia muito mais do que palavras, muito mais do que conteúdo, mas gestos que manifestam o amor de Deus por nós e o nosso amor a Deus pelo vivido e experimentado quando amamos o próximo. Eu quero dizer a você que você não está só. Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está regendo a história da humanidade. Deus está conduzindo a mim, a você, ao povo que se chama pelo nome dele, e a todos quanto queiram clamar a ele por entre esse momento de dificuldade. Baixe a sua cabeça ou feche os seus olhos onde você estiver nesse momento. Eu quero orar com você. E nessa oração, não apenas orar com você agradecendo a Deus por esse tempo precioso, mas orar por alguns motivos específicos. Agradecer a Deus por aqueles que completaram aniversário nessa semana, agradecer a Deus pelas bênçãos que muitos receberam, talvez você. Também pedir por aquelas pessoas que têm motivos especiais de oração e interceder por muitas pessoas que precisam da nossa intercessão incessante nesse tempo, que estão guerreando, que estão lutando por todos nós. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos unidos, reunidos nesse lugar chamado adoração, unidos prestando culto a Ti, próximos embora distantes. Quero te agradecer pelos louvores que foram aqui ministrados, te agradecer pela vida do irmão Sebastião, do irmão Marcos, que estão possibilitando tecnicamente a nossa chegada, a nossa ida até as pessoas e a vinda das pessoas até nós. Te agradecer pelo texto lido, te agradecer pela certeza posta em nosso coração, que não é pela leitura nem pelas palavras ditas, mas pelo que o Teu Espírito Santo confirma em nós, como sendo a verdade a respeito do que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estarmos juntos nessa noite. Obrigado por aqueles amigos, irmãos, familiares que nessa semana completaram mais um ano de vida, que nessa semana receberam de Ti a graça de alcançarem mais um ano, de alcançarem mais uma primavera. Obrigado por aqueles que receberam bênçãos especiais. Obrigado pela recuperação de alguns que têm estado enfermos nesses dias, e por quem a nossa igreja orou
pela semana de oração que tivemos na última semana até a quinta-feira, pelos motivos que trouxemos e muitos dos quais já vimos respondidos com ação de graças, Pai. Muito obrigado por todos que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado ainda, Pai, por estarmos contigo num momento de tamanha perplexidade, de tamanho medo que se abate sobre toda a humanidade, Pai. Mas nós te apresentamos os pedidos, os que estão sendo feitos agora, de cada casa, de cada lar, de cada pessoa que nos ouve, que está conosco. Queremos te apresentar as causas que pareçam impossíveis, queremos te apresentar também os medos que parecem entranhados na alma, queremos te apresentar as ansiedades que consomem, que entristecem, que muitas vezes desanimam. Queremos te apresentar, Pai, o medo daqueles que ainda não exercitaram a fé e pedir, Senhor, que o Senhor os dê fé para suportarem, para caminharem, para passarem por entre as dificuldades, Pai. E queremos de maneira muito especial orar nesse momento pelas autoridades de saúde do nosso país, por aqueles que estão de alguma forma tentando, Pai, gerenciar e fazer com que esse momento tão delicado, Pai, seja vivido da melhor forma possível, permitindo que os recursos cheguem àqueles que necessitam. Não podemos nos esquecer, Pai, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de médicos, de plantonistas, de funcionários administrativos, de hospitais, de clínicas, de postos de saúde, todos os profissionais de saúde do nosso país e do mundo, Pai, por quem nós oramos, por quem nós intercedemos, por quem nós pedimos livramento, por quem nós louvamos o Teu nome, por ter dado a eles vigor em meio a um tempo tão difícil. De igual forma, os que também não podem parar suas atividades, os profissionais da segurança pública, os que zelam pela ordem, pela garantia, Pai, do bom cumprimento das coisas. De te pedir também por aqueles que prestam outros serviços essenciais, os que limpam as ruas, recolhem o lixo da cidade, por aqueles que de maneira corajosa estão em estabelecimentos comerciais que simplesmente não podem parar, supermercados, farmácias, postos de abastecimento de combustíveis, distribuidoras de água, serviços indispensáveis como o fornecimento de energia e de água potável, Pai. Oramos por esses profissionais que bravamente são desafiados a saírem de suas casas todos os dias. Motoristas, caminhoneiros, pessoas que ainda estão exercendo a profissão que o Senhor lhes deu para garantir o bem-estar daqueles que mal podem usar esse serviço, mas que sabem que no momento que precisarem, poderão contar. Oramos por nossa nação, mas estranhamente, Pai, hoje parece que faz muito sentido orarmos por todas as pessoas no mundo, orarmos pela humanidade, orarmos pela Tua criação e aguardar que o Senhor nos conduza por entre essas águas, tornando-as calmas, tornando possível a nossa passagem a pé enxutos, tornando possível que nós cheguemos do outro lado e Te louvemos, mas tornando possível, antes do fim dessa passagem, dessa travessia, o exercício da fé em nosso coração, da fé que se move, da fé que não estagna e que não teme, da fé que confia que Tu estás agindo em todas as coisas e sobre todas as coisas. Unidade, seja um tempo de autoconhecimento e um tempo de conhecer o outro, talvez de uma forma que nós nunca tenhamos nos empenhado ou tido a oportunidade de conhecer. E livra o Teu povo, Pai, do mal. Livra o Teu povo de todo tipo de mal, principalmente do mal que não é necessariamente doença, mas é paralisia pelo medo, pela insegurança, pela falta de fé. Renova a nossa fé, nos permita estar juntos, ainda que separados, porque esse é um tempo de ser igreja, não de estar na igreja. E nós queremos louvar o Teu nome, porque nos permite sermos antes de estarmos. Obrigado por tudo. Obrigado
sobretudo pelo teu Filho Jesus e pela promessa que nós temos de um dia chegarmos ao lar que Ele mesmo tem preparado para cada um de nós. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Quero convidar você para estarmos juntos amanhã, a partir de 6 horas da manhã e 3 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia e 8 da noite. Nós vamos estar juntos num lugar chamado oração. Esse é um convite a toda a igreja, mas a todo aquele que esteja também nos assistindo nesse momento e que queira participar conosco. Eu sei que eu vou estar junto de você 3 vezes ao dia. Quero convidar você também a ficar atento às nossas redes sociais, às nossas páginas. Nós vamos estar sugerindo leituras bíblicas e, de alguma forma, tentando entregar algum conteúdo para que você também possa aproveitar esse tempo em família. Celebre o estar juntos. Celebre o tempo que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe a Primeira Igreja Batista em Caicó e todo o povo de Deus que se chama pelo seu nome, que nessa noite se reúne de maneira não presencial, mas de uma maneira bastante real, diante daquele que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos vemos em breve. Deus te abençoe.